Muito boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a ter blindagem emocional e recuperar a coragem de agir em até 60 dias. Se isso te interessa, fica aqui comigo porque a gente vai falar sobre um dos probleminhas mais comuns na hora de você mudar a sua vida. Sabe qual é? Comparação. Comparação, escreva aqui, comparação é um dos maiores obstáculos, porque você acaba muitas vezes paralisando quando deixa essa comparação ela tomar conta de você. Eu vou te ensinar como dominar essa comparação para que ela não paralise mais a sua vida. Diz de onde você está falando para eu te dar uma boa tarde especial. Deixa eu botar os meus óculos, venha tomar um café comigo, ó. Estou aqui tomando meu café. Venha tomar o seu café da tarde comigo. Deixa eu dar uma boa tarde para Camila Vidal, seja bem-vinda, a Cleide Vieira, a Eliana Hungria, a Ana Maria Silva também, a Cleide, boa tarde, Cleide. A Eliana, oi Eliana, a Cleide de Maringá, no Paraná, que legal, há muito tempo fui para Maringá, cidade muito legal. Eliana, comparação, isso, boa, a Eliana é de Itapetininga, em São Paulo, na minha infância. Itapetininga é a cidade dos bordados? É isso, que eu acho que eu fui com a minha mãe em Itapetininga, minha mãe vendia roupas, eu acho que era Itapetininga. Posso estar enganado, Eliana, tomara que não. Andréia, seja muito bem-vinda também para... Não é, ó, então errei. Não é Itapetininga que eu fui. Obrigado, Eliana, obrigado pela informação. Bom, é hora então de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar sobre comparação e como se blindar desse, eu vou chamar de bichinho que é corrosivo para você mudar de vida. A comparação, se a gente fosse explicar isso de uma maneira ilustrativa, o que é a comparação? Imagine que você tem aí a sua casa, o seu jardim, e aí tem aquele velho ditado, né? Você fica olhando para o jardim do vizinho e o jardim do vizinho sempre é mais bonito, o jardim do vizinho sempre é melhor. E o problema não é você achar que o jardim do vizinho é melhor. É você achar que o seu jardim é pior, que ele é feio, que ele não é bem cuidado. E isso, cada vez que você faz, quando você se compara e você se diminui, você está adoecendo a sua, escreva aqui, autoestima. A Eliana, a cidade dos bordados é Itatinga, então foi Itatinga. Obrigado, Eliana. Rose Silva, seja muito bem-vinda também. Autoestima. Cada vez que você se compara, você, principalmente quando você se diminui, quando você se coloca num lugar abaixo, quando você se desvaloriza, você está adoecendo a sua autoestima. E o que é autoestima, gata? Autoestima é apenas o externo? Não, não é. Boa, Andréia, autoestima. Boa, Eliana, autoestima. Autoestima é a maneira como você se vê, a maneira como você se trata, a maneira como você se acolhe, Denise, especialmente nos piores momentos. Isso é autoestima. É a maneira como você se enxerga. E isso é muito importante de você entender, porque hoje a gente vê uma proliferação de comunicações dizendo sobre autoestima e vendendo autoestima como se fosse apenas, por exemplo, ir ao cabeleireiro, fazer um corte de cabelo novo, fazer um procedimento estético. Isso ajuda a aliviar uma autoestima doente, mas não resolve uma autoestima doente. Faz sentido isso para você? Existe uma diferença entre você aliviar aquela dor que você está sentindo e você resolver para valer aquela dor. E o que você prefere? Apenas aliviar a dor ou resolver a dor? Escreve aqui, aliviar ou resolver. O que você prefere? Aliviar a dor ou resolver a dor? E muitas pessoas acabam achando que a autoestima se recupera apenas olhando para o externo. Olhar para o externo é importante, é um reflexo, mas
apenas alivia. Boa, Eliana, resolver, é isso. Se você está aqui, você quer resolver. Boa, Andréia, resolver. E para a gente resolver uma autoestima adoecida, e principalmente isso que a gente está falando hoje sobre a comparação, a gente precisa entender por que você se compara tanto. Por que você tem esse padrão de se comparar e, mais do que isso, se diminuir, se desvalorizar. Porque isso se tornou escreva aqui, hábito. Você se diminuir, você se desvalorizar, se tornou um hábito e isso vai te levar cada vez mais para o fundo do poço. Por quê? Porque adoecendo a sua autoestima, você perde a sua autoconfiança. Escreva aqui, autoconfiança. Autoconfiança é o que faz você agir quando você confia em si, quando você confia nas suas escolhas, quando você confia nas suas decisões, quando você confia na sua intuição, você age. Agora, a sua vida talvez hoje esteja paralisada, a sua vida talvez hoje esteja travada, você não está conseguindo decidir, você não está conseguindo passar, né, de fase, de nível, você está ali paralisada, com medo. É por quê? Porque você perdeu a autoconfiança. Faz sentido isso? Quem aqui se identifica? Escreve eu aqui se você se identifica com isso. Você perdeu a autoconfiança. Oi, Edna, seja bem-vinda. Você perdeu a autoconfiança. Só que essa autoconfiança foi perdida porque essa autoestima está adoecida. É fundamental para você destravar a sua vida, recuperar a sua autoestima, torná-la saudável. Agora, essa autoestima adoecida, essa maneira de se desvalorizar, essa maneira de se ver, sempre se comparando. Andréia, obrigado pela sua coragem. Legal, Andréia, que legal. Esse é o primeiro passo, quando a gente reconhece o problema. Oi, Luzinete, seja bem-vinda. Quando a gente passa por algumas situações da nossa vida, essas situações podem deixar algumas marcas, algumas experiências que trazem um certo trauma, que trazem um impacto emocional. E aqui é muito importante de você compreender que tudo que você viveu desde a gestação, e aí eu já vou te fazer a pergunta, como é que foi a sua gestação? O que você sabe da sua gestação? Ela foi desejada ou ela foi inesperada? Existe uma boa diferença nisso. Uma gestação desejada, quando os pais desejaram aquela criança, quando os pais planejaram aquela criança, ali dá para imaginar que aquele contexto tinha afeto, amor, carinho, segurança. Quando a gestação é inesperada, dá para entender que o contexto foi confuso. Talvez de tensão, talvez de insegurança. E tudo que sua mãe estava vivendo emocionalmente quando você estava na barriga dela, você viveu também. A Eliana, obrigado Eliana pela coragem. Oi Simone, a Eliana, inesperada. Então a gente já pode imaginar aqui, Eliana, uma gestação que talvez teve insegurança da mãe, tensão da mãe, medo. Tudo isso faz com que a gente comece a compreender a nossa história. E aqui, muito importante, tudo que você viveu desde a gestação, a sua mente cria um significado. Escreva aqui, significado. Oi, Tati, seja bem-vinda. Um significado. Tudo que você viveu, tudo que você vive, a sua mente rotula, cria um rótulo, um significado para aquilo. E por que ela faz isso? Eu não vou entrar muito nisso, mas só para você entender. Por uma palavrinha chamada sobrevivência. A tua mente o tempo todo está querendo garantir a sua sobrevivência, custe o que custar. Então, ela dá significado para mais ou menos arquivar para saber, opa, isso é perigoso, isso é ruim. Então, vamos imaginar, a primeira vez que você comeu, sei lá, uma fruta que hoje você não gosta muito. Pensa em uma fruta que você não gosta muito. Oi, Bia, seja bem-vinda. Uma fruta que você não gosta muito. Por que você não gosta dessa fruta? Vou chutar aqui. Tem gente que odeia banana e tem gente que ama banana. Eu sou do time que ama banana. Como que a mesma fruta
Como a mesma fruta, Rosana, ela pode gerar amor e ódio, né? Ou essa dicotomia. Eu gosto, ó, melão, vamos pegar o melão aqui, Andréia. Boa. Melão. Tem gente que ama melão. Eu sou do time do melão. Ó. A Eliana odeia banana. Estamos divergindo aqui nos gostos de fruta. É a mesma fruta. Mas por que uns gostam mais, outros gostam menos? Porque a sua mente deu um significado. Talvez, olha só, eu até contei essa história semana passada aqui. Por muito tempo, eu não comi pepino na minha vida. Eu diria que a maior parte da minha vida. Por quê? Isso eu fui descobrir numa sessão de hipnose, de hipnoterapia. Eu acho que eu tinha uns 8 anos, enfim, eu estava na praia, férias com a família, e eu passei mal. Eu passei mal e vomitei, enfim, aquela náusea, enfim, passei muito mal num verão. E eu senti o gosto na hora lá que eu, enfim, tive o vômito de pepino, porque eu tinha comido pepino. A minha mente criou um significado de que pepino é perigoso, que pepino está estragado, que pepino vai fazer com que eu me sinta mal. E desde ali, eu passei décadas sem comer pepino. E aí, numa sessão de hipnose, eu destravei isso. Destravei. Pepino digamos, é o legume favorito da minha vida? Não, não é. Mas, se tiver um pepino, sei lá, no meio de uma salada, eu não vou mais ficar, não ficava apavorado, mas eu ficava incomodado, sabe? Não vou ficar mais incomodado. Por quê? Porque eu mudei o significado que tinha aqui na minha mente sobre pepino. E é isso que você... Olha lá, Andréia, olha só, igual eu com peixe. Por ter engasgado, não como. Veja, foi uma experiência que você teve, mas a sua mente... E ainda a gente está falando de engasgar. Engasgar, você poderia ter morrido, certo? A tua mente guarda essa informação para que você não corra mais esse risco. Então, para não correr esse risco, o que ela faz? Ela cria esse significado que o peixe é ruim, que o peixe vai fazer você engasgar, que é perigoso, e aí você não come mais o peixe. Tudo bem? A Tati, eu comia pepino. Um dia minha mãe falou que pepino dava azia nela. De repente eu parei de comer pepino e quando tentei comer, senti azia também. Isso se chama, Tati, você sabe muito bem, lealdade emocional. Escreva aqui, lealdade emocional. A gente aprende muitas coisas por ou impacto emocional ou por repetição. Então, muitas vezes as falas dos pais, que têm um impacto muito grande, principalmente quando a gente é criança, elas interferem nessa construção, na construção do nosso significado, do que a nossa mente cria de significado. Por quê? Presta atenção. Tudo que você viveu, todas as experiências, a sua mente cria um significado, certo? Vamos pegar aqui o exemplo, vamos da Andréia com melão. Com peixe, desculpa, com peixe. Comer peixe é perigoso. Esse foi o significado. Esse significado se torna a crença que a Andréia passa a acreditar. Crença é aquilo que eu acredito. Então, qual é a crença? Se eu comer peixe, eu vou engasgar. E se eu engasgar, eu posso morrer. Então, essa passa a ser a crença. Comer peixe é perigoso. A partir dali, qual é o comportamento de acordo com a crença? Eu vou fugir do peixe. Posso ir para uma festa, me oferecerem peixe, eu não vou comer. Esse é o comportamento. E todo comportamento tem um resultado. A gente está falando aqui de comida, que teoricamente é uma coisa simples, da gente driblar e viver. Agora, presta atenção. E se os significados que a sua mente deu para algumas experiências da sua vida estão travando ela? Se hoje você talvez não consiga, por exemplo, prosperar, você já parou para pensar por que você não prospera? Você já parou para pensar por que você talvez não tem um relacionamento do jeito que você gostaria e merece? Você já parou para pensar por que você não tem bons hábitos e você muitas vezes não consegue ser consistente, disciplinada? Você já parou para pensar nisso? E aqui talvez quando você pense,
vem a palavra culpa. E aí eu quero que você escreva aqui, sem culpa. Sem culpa. Eu não quero que você se culpe. Porque a primeira, talvez, reação automática, quando você pensa naquilo que você não está conquistando, oi Andréia, aquilo que você não está conseguindo fazer, você se culpa. E quando você se culpa, primeiro, isso mostra que a sua autoestima ela está adoecida. Lembra, autoestima é a maneira como você se vê, a maneira como você se trata e a maneira como você se acolhe, especialmente nos piores momentos. Então, sem culpa. Mas, se você realmente quer destravar a sua vida, você precisa entender por que eu estou com a vida travada. E entender... Oi, Antonieta, seja bem-vinda. Senhora Léo Lima também, seja muito bem-vinda. Quando a gente precisa compreender por que nós estamos com a vida travada e bloqueada, nós temos que olhar para a nossa história. Faz sentido isso para você? A gente precisa olhar para a nossa história. E quando a gente fala da comparação, a comparação é algo que destrói cada vez mais a nossa autoestima. Primeiro porque hoje nós temos nas redes sociais um bombardeio de estímulos que detonam a nossa autoestima se nós não tivermos blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Boa tarde, Meg, seja bem-vinda. Fê Guimarães também por aqui. Faz sentido? Sem blindagem emocional, a comparação vai te destruir. Por quê? Porque hoje você abre um Instagram, por exemplo, e todo mundo está o quê? Mostrando uma vida perfeita. Todo mundo está mostrando somente as vitórias. As pessoas não mostram as derrotas, as pessoas não mostram os bastidores. E elas precisam mostrar os bastidores? Não, isso é uma escolha de cada um. Mas a gente não pode negar o impacto que uma rede social hoje tem na vida das pessoas. Hoje, as pessoas acordam já na rede social, elas comem vendo a rede social, elas dormem vendo a rede social. E quando você olha para a rede social e você vê aquela vida perfeita, instagramável, e você compara com aquilo que você está vivendo, isso te machuca. Faz sentido isso para você? Oi, Ivete, seja bem-vinda. Isso te machuca. E quando isso te machuca, você está o quê? Adoecendo ainda mais a sua autoestima, você está se diminuindo, se desvalorizando. Por isso, ter blindagem emocional, que é o domínio das emoções, é fundamental para que você não seja mais impactada negativamente por essa comparação que a sua mente faz. Tem uma frase de um filósofo estoico, que foi inclusive imperador de Roma, Marco Aurélio. Escreva aqui, Marco Aurélio. Ou, em latim, Marcus Aurelius. E Marco Aurélio dizia que a felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. A felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. E se eu permito que os meus pensamentos sejam sempre de comparação e automaticamente de uma desvalorização, como é que vai ser a minha vida? A minha vida vai ser muito difícil. A minha vida vai ser muito pesada. Faz sentido isso para você? Eu preciso bloquear essa comparação. Eu preciso dominar esse pensamento que surge, ou esse que faz com que eu pense sempre no pior, principalmente quando se refere a mim. Se você não mudar isso, se você não verdadeiramente aprender a se gostar, a se tratar bem, você não vai ter autoconfiança para agir. E sem autoconfiança, a sua vida para, a sua vida trava, a sua vida paralisa. Sem ação, escreva aqui, não há transformação. Sem ação, não há transformação. É a ação que vai mudar a sua vida e principalmente as decisões.
decisões. As decisões que você hoje está adiando são essas decisões que vão mudar a sua vida. Pensa na decisão que hoje você está adiando. Talvez tenha a ver com o teu relacionamento, talvez tenha a ver com a sua profissão, talvez tenha a ver com seus hábitos. Qual é a decisão que você está adiando e que está travando a sua vida? Boa, Eliana. Boa, André. Obrigado aí pela participação de vocês. A Tati também. Sem ação não há transformação. Ótimo. É isso aí. E é bom quando vocês escrevem, vocês guardam isso mais. Retêm a informação por mais tempo. Isso é neurociência. Tudo bem? Essa comparação, ela precisa ser dominada. Ela precisa ser dominada. Senão, você vai permanecer paralisada. Essas decisões precisam ser tomadas. Ó, Eliana, minha profissão. Eliana, eu sei muito bem o que você está vivendo. Assim, porque eu adoeci há 11 anos, eu tive um tumor no pescoço, eu era uma pessoa muito diferente de quem eu sou hoje, porque eu travei, a minha vida paralisou, porque eu não conseguia tomar uma decisão de mudança profissional. Eu não conseguia. E isso foi me adoecendo, sabe como? Porque eu comecei a beber demais, a comer demais, a procrastinar demais, a comprar demais. Faz sentido? Antonieta, ação é tudo, ótimo. Carmencita, seja bem-vinda. Lucine, Anessa Queiroz, sejam bem-vindas. Essa decisão que você não toma hoje é porque existe escreva aqui, medo. Ó, gata, que óbvio, um medo. Eu não ajo porque eu tenho medo, sim. Só que aí é onde que você, é exatamente nesse ponto que você precisa entender o caminho. Eu vou te dar o caminho agora. Eli, seja bem-vinda, eu vou te dar o caminho. Porque não basta, eu poderia aqui te motivar e falar o seguinte, por exemplo, para Eliana. Eliana, vai lá, você pode mudar de profissão, você pode ter uma nova carreira, você é capaz, você é inteligente, vai lá, que vai dar certo. Isso é motivação. E motivação acaba. A etimologia da palavra motivação é motivo para ação, quer dizer, é bom para iniciar. Então eu tenho um motivo para agir, ótimo, mas isso não sustenta o processo. Escreva aqui, processo. E para toda mudança de vida, para qualquer transformação que você queira ter real e duradoura, existe um processo. Um processo, e a gente não pode ignorar. Aí você pode falar assim, ô gata, mas eu tenho pressa. Oi, Gleides, seja bem-vinda. Antonieta, o medo é a pior coisa. O medo imaginário, Antonieta, e eu vou te explicar daqui a pouquinho, tudo bem? Eu sei que você vai falar, eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou infeliz, eu preciso fazer essa mudança rápido, não aguento mais. Ok. Então coloque a energia no processo. E para de ficar querendo apenas o resultado. Apenas achar um atalho mágico para você mudar a sua vida. Não existe mudança de vida assim. Mudança real e duradoura. Não existe. Existe processo. Existe disciplina. Existe consistência. Tudo bem? Faz sentido? Ah, Andréia, olha só. Acho que é isso que estou passando. Eu tive a motivação e o processo está dolorido. A separação. Sim. É por isso que as pessoas, elas param no meio do processo, Andréia, sabe por quê? Porque elas, às vezes, têm a coragem, e a coragem, muitas vezes, uma coragem que eu chamo de heróica, é uma coragem de chega, né? E ela toma uma decisão, ela age a partir dessa decisão, só que falta para ela uma coisa. Escreva aqui, preparação. Preparação. Às vezes dá vontade de voltar. Então, escuta aqui, Andréia. Preparação. Coragem. A palavra coragem
significa agir com o coração. É uma junção de duas palavras do latim. Escreva aqui, coragem é agir com o coração. Existem duas palavras que compõem a palavra coragem, duas palavras do latim. Cor, de coração. Oi, Jorge, seja bem-vindo. E agem, de agir. Agir com o coração. Ou seja, coragem é agir, agir. Ação, como a Antonieta disse, né? Ação, é isso. É você agir. Ação. Coragem é ação. Só que agir sem preparação é um risco muito grande, que é isso que provavelmente está te acontecendo, Andréia. Por isso você está com vontade de voltar. Às vezes te dá vontade de voltar. É por isso que a gente, às vezes, tem a coragem e a gente volta atrás. Alguém já viveu isso? Eu vivi várias vezes nesse processo que eu tinha de transição de carreira. Eu fui e voltei. Eu fui e voltei. E como que você se prepara? Qual é a preparação que você precisa nesse momento? É dominar as suas emoções. Dominar as emoções. Escreva aqui, dominar as emoções. Por quê? O que te paralisa hoje é uma emoção, que é um medo. O medo é uma emoção. Essa emoção, ela serve para te proteger de algo que a sua mente acredita que você corre perigo. Lembra dos significados que nós falamos? Por que você talvez hoje, acho que era a Andréia com peixe, né? A questão do peixe. Por que você tem medo de comer peixe? Por quê? Porque você viveu uma situação onde a tua mente acreditou que se você comer peixe, você vai engasgar e vai morrer. Faz sentido isso? Então, o medo é uma emoção. E o medo não tem como a gente viver sem o medo. Mas tem como você dominar os medos, especialmente os imaginários, Antonieta. Lembra que eu te falei dos medos imaginários? Por exemplo, medo de abandono, medo de rejeição, são medos teoricamente imaginários. Teoricamente imaginários. Mas que provavelmente existem por quê? Porque existiu alguma situação que você já viveu de rejeição ou de abandono. A nossa mente só reconhece aquilo que lhe foi apresentada. Ou seja, para que eu tenha medo, por exemplo, de comer peixe e engasgar, é porque eu já vivi esse momento. Em algum momento eu comi peixe e engasguei. Ou, em algum momento, a minha mãe disse, como a Tati colocou aqui, que pepino daria azia. E aí, eu acreditei, porque quando criança, nós não temos ainda, a gente vai formando isso ao longo da vida, a consciência crítica. Consciência crítica. O que é a consciência crítica? É um filtro, é uma espécie de filtro para saber, isso é real? Isso é imaginário? Por exemplo, eu gosto sempre de explicar isso. Aliás, tirem as crianças de perto aí, por favor. Ou se você acredita no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa, saia da live e depois você volte, tá bom? Volta daqui a 1 minuto, mais ou menos. Por quê? Por que é tão fácil para uma criança acreditar no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa? E para um adulto não é? Porque a criança, ela não tem essa consciência crítica ainda formada. Então você pode, por isso que ela vive muitas vezes no mundo lá da fantasia, que é maravilhoso, ela imagina e ela aprende através de histórias incríveis. Por quê? Porque ela não tem a consciência crítica de que aquilo é real ou não é real. Faz sentido? Agora, quando você é adulta, você já tem essa consciência crítica. Tudo bem? Então, quando a minha mãe diz, nossa, olha, pepino da azia, a minha mãe é autoridade para mim, ou meu pai, e aí eu acredito, porque eu dependo deles, eles cuidam de mim, então, se pepino faz mal. Falei desse exemplo semana passada aqui, fobia de barata. Quem tem medo de barata? Aqui na minha casa, as minhas 2 filhas têm pavor de barata. Só que nunca aconteceu delas terem, digamos, sei lá, uma situação de um trauma profundo com barata, que, sei lá, a barata subiu na cabeça delas. Não aconteceu nada disso.
Oi, Priscila. Oi, Ricardo. Seja bem-vindo. A Linda Si também por aqui. Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Nunca viveram essa situação, mas elas têm pavor de barata. Gata, é porque a barata é nojenta. Ok. Mas elas nunca viveram essa situação. Faz sentido isso para você? Oi, Cris, seja bem-vinda. Mas como que elas têm esse medo de barata? E eu sei por quê. Porque a minha esposa, a Janu, tem medo de barata. E a Janu fala o tempo todo de medo de barata desde que elas eram pequenininhas. Ou seja, elas aprenderam por repetição a ter medo de barata. Mesmo que elas não viveram aquilo. Viveram um confronto com a barata. Tudo bem? Agora, no caso da Antonieta, olha só, tem um pavor de baratas. Quando era criança, me jogaram uma em cima de mim. Tem um trauma aí. Tem um trauma emocional. Um impacto emocional, um aprendizado por impacto emocional. Faz sentido isso? Oi, Ana, seja bem-vinda. O Gilson Marcelo também, seja muito bem-vindo. Por isso que, para você dominar essa comparação, você precisa também dominar as suas emoções. Por quê? Porque se comparar se torna um hábito, e é um hábito de desvalorização. Normalmente você se compara com outro e você se desvaloriza. E aí é onde você precisa blindar essa ferida emocional que existe. Porque talvez você tenha vivido o abandono. E aí quando você vive o abandono, você se sente o quê? Desvalorizada. Quando você vive a rejeição, você viveu a desvalorização. Quando você foi humilhada, você viveu a desvalorização. E essa ferida aberta faz com que você passe a acreditar que você não tenha valor. E aí, claro, quando você é impactada por essas comparações, como eu disse, da rede social, que hoje elas bombardeiam você, porque, como eu disse, ninguém mostra as derrotas, todo mundo só mostra as vitórias. Ninguém mostra os bastidores. Porque é muito fácil você se achar a pior pessoa do mundo hoje. Porque você está vendo só o palco dos outros. E você compara o palco dos outros com o seu bastidor, muitas vezes caótico. E essa é uma comparação injusta. Totalmente injusta. Ou você compara palco com palco ou bastidor com bastidor. É como comparar banana com banana e laranja com laranja. Agora, quando você compara banana com laranja, não dá para você comparar. Mas são frutas. Sim, mas são frutas diferentes. Tamanhos diferentes. Sabores diferentes. Então entenda que para você parar de se comparar, você precisa curar as suas feridas emocionais. Você precisa entender a causa. Quando que essas feridas surgiram na sua vida? Foi na gestação? Eu li aqui rapidamente, alguém escreveu abandono paterno, foi no abandono paterno? Aonde que isso começou e que faz com que você tenha uma autoestima tão adoecida? Isso que eu quero que você entenda hoje aqui. Uma autoestima adoecida tira a sua autoconfiança. E sem autoconfiança você não age. Você não age. Você precisa entender a sua história, você precisa entender a causa emocional. Escreva aqui, causa emocional. Quando você compreende a causa emocional, você tem como lidar com o sintoma que você está vivendo. Talvez hoje, sei lá, você está vivendo crises de ansiedade. Sempre há uma causa emocional. Porque a crise de ansiedade não é apenas o que você está vivendo agora. Mas tem a ver com o quê? Com a sua história. Com aquilo que você viveu. Quer ver um caso clássico de crise de ansiedade? Você talvez tenha vivido numa família com muitas brigas. Uma família que tinha, sei lá, problemas com álcool. E aí era uma tensão. Eu estou falando até da minha história. Na minha infância, não os meus pais, mas a família da minha mãe, e a gente almoçava todo domingo na casa da minha avó, e a minha mãe tinha alguns irmãos e irmãs,
Na família existiam, infelizmente, 2 alcoólatras, um tio e uma tia, ambos já falecidos. E ir para lá, principalmente conforme eu fui crescendo, começou a se tornar doloroso. Começou a se tornar desconfortável. Por quê? Porque sempre havia um barraco. Você já viveu isso na sua história? Sempre vivia. Ou era o meu tio que chegava bêbado e aí falava um monte de bobagem. Ou a minha tia era muito agressiva quando bebia. Então era um estado de tensão permanente. É um estado de tensão. Então você aprende, a sua mente aprende a ficar o quê? Em alerta. Oi, Neide, seja bem-vinda. O Francisco também por aqui, seja bem-vindo. Liginha, seja bem-vinda. A Paula também, seja muito bem-vinda. A Cibele, boa tarde. A Marli, a Roseli, a Lu Oliveira, sejam bem-vindos. Isso cria um estado de alerta, de ansiedade. Eu já tratei muitos casos de ansiedade, de crise de ansiedade, com esse contexto de uma família extremamente tensa por diversos motivos. Por diversos motivos. Brigas entre marido e mulher, vícios como álcool. E é o que eu falei, na minha família, na família lá, na casa da minha avó, os domingos passaram a se tornar tensos. Porque eu não sabia, ninguém sabia se a minha tia iria chegar bêbada, se o meu tio chegaria bêbado, se ia ter discussão, se ia ser um domingo de paz. E aí o que a mente faz? Opa, esse lugar é perigoso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Por isso, ó, se você quer entender a causa emocional do seu sintoma, tem lá na minha bio, aqui na minha bio do Instagram, tem um link para a sessão de planejamento terapêutico, a SPT. É uma sessão onde eu e você, individualmente, nós vamos entender a causa emocional, para te dar direção. Porque se você não sabe a causa, você não tem como dar direção para resolver o problema. E talvez a sua vida hoje esteja travada porque você não está o quê? Entendendo a causa. E aí você está remediando, tomando remédio, e você está aí fugindo muitas vezes do problema, e a tua vida está travada, e os dias estão passando. A SPT tem um valor simbólico de R$27. Eu coloco isso para separar os curiosos, para realmente me dedicar a quem realmente está afim de fazer essa mudança, tá bom? Vai aqui na minha bio, tem lá o link da SPT para você entender a causa emocional. Tudo bem? Deixa eu dar uma boa tarde para o meu amigo Bruno Mendonça. Seja bem-vindo, Brunão. A Geni Lima também por aqui. Deixa eu ver aqui a Tati. Oi, Neide, boa tarde. Sempre achei balela esse assunto de abandono paterno, quando se tem uma mãe presente. Hoje enxergo o quanto o abandono paterno influencia. Exatamente, Tati. Eu fico feliz de que você compreende isso agora. Porque assim, ó, eu falei isso hoje, inclusive, numa sessão de planejamento terapêutica que eu fiz. A gente se acostumou por conta das dores da infância, e eu sempre digo que a infância foi o período mais difícil das nossas vidas. E às vezes as pessoas falam, nossa, Gato, você está exagerando, minha infância foi maravilhosa. Talvez você tenha recortes felizes na sua memória da tua infância. Ótimo, que bom. Mas se a gente não entende o contexto da família, se a gente não entende o contexto daquela mãe, talvez a sua infância não tenha sido esse mar de rosas que você gostaria que fosse. E a nossa mente, ela de uma certa maneira esconde aquilo que você aquilo que te machuca, entende? Ela não quer que você sofra de novo. Tudo bem? Faz sentido isso? E aí a gente tem que olhar para a nossa dor do passado, a dor da nossa criança, como a criança, e não como o adulto ou adulta que, digamos, hoje saberia lidar com o abandono paterno. Imagina assim, se você lá, o pai abandonou você aos 4 anos, mas se você tivesse a maturidade e a consciência crítica da mulher hoje de 40,
Você não saberia lidar com isso? Com certeza. Ou, no mínimo, saberia lidar melhor do que aquela criança. Agora, para aquela criança, esse vazio, ele vai criar um comportamento. Ou até antes, vai criar uma crença. Por exemplo, o significado pode ser: meu pai não gosta de mim, ninguém gosta de mim. E aí qual passa a ser a minha crença? Eu não tenho valor. E aí qual passa a ser o meu comportamento? Eu vou buscar ter valor. E aí eu passo a fazer tudo pelos outros, eu carrego o mundo nas costas, eu me dou para todo mundo. Por quê? Porque eu quero ser valorizada, eu quero mostrar o meu valor. Faz sentido? Só que aí você tem um resultado, e o resultado talvez seja pesado para você. Então a gente tem que olhar para a nossa criança, para as dores dela, sob a perspectiva da criança, e não do adulto que a gente se tornou. Tudo bem? A Meg, sofrer maus tratos pelos responsáveis, babá também. Hoje estou bem melhor com isso, mas antes da terapia era muito difícil lidar com confiança de terceiros. Sim, isso, Meg, a gente precisa olhar com muita profundidade e responsabilidade. Sabe por quê? Porque a gente talvez tenha vivido coisas que a gente não olha para aquilo que aconteceu e minimiza por uma série de fatores. E a gente tenta perdoar quem estava ali naquele momento e que fez aquilo de ruim conosco, porque agora nós somos adultos, evoluídos e blá blá blá, mas a dor da criança está aí dentro de você, entende? Então a gente precisa olhar para isso, para blindar realmente emocionalmente essa ferida emocional. Porque senão é como você disse, aí você não tem confiança em terceiros. Quando você não confia em terceiros, você está perdendo oportunidades talvez de relacionamento, você está perdendo oportunidades de parcerias. Faz sentido isso? E claro, a sua vida não anda. Você se torna talvez uma pessoa sem alegria. Isso tudo é importante da gente compreender. Por isso que a gente tem que olhar para o nosso passado, para a nossa história e dar novos significados. Tudo bem? Adriana Leão, seja bem-vinda. Agora é tratar de Zatati. Valdelene Cortez, bem-vinda. O Marcos também por aqui, a Rosimeire. Eu era muito briguenta, diz a Andrea. Provavelmente, porque a briga, né, vem às vezes de uma reação de algo que você viveu, por exemplo, humilhação. Se você viveu a ferida da humilhação ou carrega a ferida da humilhação, eu não vou viver de novo. Então, uma maneira é reagir. Então, eu bato antes de apanhar, entende? Eu vou ser mais violento, né? Eu vou querer brigar com todo mundo. Vou me impor primeiro e vou me impor muitas vezes através da violência. Elci, seja bem-vinda. A Eliana, psicanálise estuda um olhar sobre a perspectiva da criança. Sim, a gente precisa olhar para a perspectiva da criança, sempre, sempre. É muito fácil e cômodo para nós adultos, né? A gente fala assim, não, mas a minha criança... Que nem eu contei aqui, dia desses, né? O que eu faço hoje, de fazer live todo dia, de dar palestra, de dar treinamento, enfim, era algo impensável alguns anos atrás, porque eu tinha um certo pavor, assim, de câmera. E olha só, eu trabalhei em televisão, mas atrás das câmeras, eu tinha esse pavor mesmo. Minha autoestima, na maior parte da minha vida, foi baixa, então, assim, eu não queria me expor. E foi numa sessão de hipnose, de hipnoterapia, que eu entendi por que isso acontecia. Aos 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu mudei de escola, e aí, primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém, a professora pede para eu me levantar e me apresentar, diante de, 30 crianças, todo mundo olhando para mim. Olha lá, a Eliana, eu tenho pavor de expor diante das câmeras. Então, ó, me escuta aqui, Eliana. Tiesa, minha prima, seja muito bem-vinda. Direto de Portugal, seja bem-vinda. A Liginha, criança, um ser indefeso e inocente. Sim. E que precisa de um adulto responsável para dar segurança, para dar afeto, para dar alimento,
para cuidar, né? Afeto, cuidar. Aí olha só, Eliana, eu nessa sessão de hipnoterapia eu descobri. Aí eu estava lá, a professora pede para eu falar o meu nome, eu tímido, primeiro dia envergonhado, eu extremamente magro, dentes tortos, enfim, sentindo o cocô do bandido. Eu, na hora que falo meu nome, eu falo meu nome errado. Ao invés de falar Marcio, eu falo Marcia. E aí todo mundo ri, inclusive a professora. A minha mente deu um significado para essa situação, naquele momento. Naquele momento, a minha mente disse para mim, guardou aqui como uma informação, olha, falar em público, falar na frente das pessoas, se expor é perigoso, as pessoas vão rir de você. Elas vão dar risada de você. Você vai passar vergonha. Então, o que passou, a partir desse significado, qual passou a ser a minha crença? O que eu comecei a acreditar? Que eu não podia me expor, não era para mim isso. E olha quantas oportunidades você talvez não perca a partir de um significado que foi importante ali naquele momento, mas que não tem nada a ver para o resto da sua vida. Eu perdi várias oportunidades na minha vida profissional, de crescimento e tudo mais. Por quê? Porque eu tinha medo de me expor. Achava que não era comunicativo, que eu não conseguia falar nada com nada. Por isso que a gente precisa entender esse significado, porque esse significado se torna o quê? A tua crença, aquilo que você acredita. E isso se torna o seu comportamento. Tudo bem? Então a gente precisa urgentemente, se você quer destravar a sua vida, oi Ana, seja bem-vinda, que legal você por aqui. O Siguel também, boa tarde, Luan, a Sony. Onde você fez essa hipnoterapia? Bom, eu sou hipnoterapeuta, né? Então, mas essa eu fiz com uma colega, uma baita profissional, e foi muito bom. Por quê? Porque a gente foi na causa. A gente foi na causa emocional. E aí, quando mudou esse significado na minha mente, eu destravei. E aí é o que eu estava falando sobre coragem, ser ação com preparação. Aí, claro, você começa a se preparar. Porque quando você domina as suas emoções, isso é a preparação mais importante que você precisa. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. A preparação que você precisa para realmente sustentar a sua mudança, por exemplo, a Eliana que está falando aqui de transição de carreira, ou a André que está falando de relacionamento, para você sustentar essa sua escolha, você precisa aprender a dominar suas emoções, você precisa ter blindagem emocional. Essa é a preparação inicial. Depois tem, claro, preparação técnica, enfim, mas a principal é a blindagem emocional, que é o domínio das emoções. Quando você tem blindagem emocional, você sustenta os seus novos hábitos, você sustenta os seus novos comportamentos. Por isso que você tem que entender a causa emocional. Faz sentido? Oi, Dalva, seja bem-vinda. Entender, Tarcísio, seja bem-vindo. Você precisa entender a causa emocional. E por isso vou fazer de novo o convite, se fizer sentido para você. Ó, na minha bio tem um link para SPT, a sessão de planejamento terapêutico. Um custo simbólico de R$27 para juntos descobrirmos a causa. Para você entender qual é o caminho, o que eu faço agora? Tá, entendi que é uma ferida, sei lá, do abandono. Como que eu resolvo isso? É ter um mapa, sabe? É você saber o que você vai fazer a partir daí. Por isso que é uma sessão de planejamento terapêutico. Para você ter clareza e direção. Escreve aqui, clareza e direção. Você só muda a sua vida se você tiver clareza e direção. Você só age se você tiver clareza e direção. Porque se você age sem clareza e direção, você vai para qualquer lugar. Ou você vai cair muitas vezes nessas armadilhas de promessas rápidas. Por exemplo, o meu processo é um processo de 60 dias. É um processo com acompanhamento. É um processo exatamente para eliminar qualquer autossabotagem, para eliminar qualquer bloqueio que hoje está impedindo você de ter uma vida, a vida que você merece. E é nisso que você precisa focar agora. A comparação.
ela precisa ser dominada. Ela precisa ser dominada. E você só vai dominar se você aprender a dominar suas emoções. Não há como você mudar a sua vida de uma forma duradoura, na direção que você quer, sem dominar as emoções. Não há como. Porque nós somos seres emocionais por natureza. E um ser emocional, ele não vai fazer as melhores escolhas. Ele vai reagir. Porque a emoção é um recurso de sobrevivência. Então eu reajo. Alguém grita comigo, eu grito também. Você já viu, por exemplo, dois cães? Oi, Raquel, seja muito bem-vinda. Você já viu dois cães, por exemplo, um latindo para o outro? Aquilo ali é reação, né? Muitas vezes é uma reação de sobrevivência ali. E você talvez viva dessa maneira, apenas reagindo ao mundo e às circunstâncias. E aí quando vem uma circunstância ruim para você, você cai, você demora para se levantar, e aí você perde energia. Então, a comparação, ela precisa ser estancada, sabe por quê? A comparação é como um ladrão, é o ladrão da sua alegria. É aquilo que muitas vezes tira a sua própria motivação do dia para seguir em frente. Perceba quantas vezes você talvez tenha acordado super bem, aí você foi impactada por alguma coisa que você gerou um pensamento de comparação. E claro, quando vem esse sentimento de comparação, você se diminui, você se desvaloriza. Agora, por que existe esse padrão de desvalorização? Porque tem ferida emocional aberta. Então você precisa entender. Então, se você quiser, SPT, tá no link na bio, é uma sessão de cerca de 45 minutos individual para você entender a causa emocional. Para você entender a causa emocional que está travando a sua vida. Tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você. Amanhã estamos de volta em algum horário aqui no Instagram, para a gente conversar a respeito disso. Tá bom? Uma linda noite para você. A gente se vê. Um grande abraço. Tchau!